Meus irmãos, cada vez mais nós temos sido vítimas, além de doenças como essa, né, que nós estamos no momento do vírus, além de doenças como essa que a gente acompanha cada vez mais crescendo, pessoas doentes de câncer, né? Então, o bobo, tanta gente doente de câncer, tantas outras doenças, fora essas doenças que nós já estamos tão quanto que acostumados a elas, né? Ter notícias delas, a orar a favor da cura do Senhor para essas vidas. Nós também temos sido vítimas, cada vez mais, de doenças psicológicas. Uma outra categoria de doenças, mas que continuam ou que também são doenças. E uma que está muito na moda, que também tem acometido muita gente, é a fobia. Fobia, o medo de alguma coisa, né? Medo de altura, medo de lugares fechados, medo de falar em público. E uma das fobias também que é bastante comum é a do pânico, a síndrome do pânico, né? Pessoas que tiveram alguns estresse, algum distúrbio, algum problema emocional, compartilham desse problema da síndrome do pânico. Medo intenso de alguma coisa, né? O dicionário define pânico como terror infundado, terror que não existe, né? O medo de algo que não está lá, né? O medo de algo que é imaginário, que está na nossa mente, que está no nosso coração, mas ele não existe de fato. Essa é a fobia, essa é a síndrome do pânico, né? Isso tem acometido cada vez mais pessoas. E esse medo exagerado, ele inclusive chega a causar na gente, quem está sofrendo, está com essa doença, causa alguns sintomas físicos. Né? Pessoas que estão passando por esse problema, que tem essa síndrome, compartilha taquicardia, né? O coração dispara, a pessoa soa, ela tem a sensação de falta de ar, fraqueza nas pernas, sensação de que vai ter um infarto. Então, isso que é emocional reflete na vida física da pessoa. A causa disso é psicológico, né? É uma doença da mente, uma reação a um estresse ou uma situação difícil, cuja solução nós dizemos que é muito difícil de se resolver. A pessoa está diante de uma situação, ela não vê solução para aquilo lá, e isso começa a trazer esses problemas psicológicos sobre ela. Pode ser uma situação que ela está tendo que lidar no trabalho, né? Uma situação profissional, pode ser uma questão afetiva, financeira, ou até mesmo uma causa da saúde, né? Uma própria doença que ela está tendo que lidar e que acometeu também uma doença emocional. A própria alma agora está doente. Ou seja, essa fobia ela é desencadeada quando nós passamos por um período de pressão muito grande em nossa vida. Né? A gente é muito pressionado, a gente fica muito tempo ansioso, muito tempo preocupado, muito tempo tendo que lidar com fortes emoções, e aí se desenvolve essa fobia na gente. Geralmente, a origem do nosso medo pode parecer insignificante para os outros. Né? Pessoas olham para a gente e falam assim, para quem está com a fobia, para quem está com essa doença psicológica, as pessoas olham e falam assim, deixa de graça, né? Sai daí dessa cama, para com frescura, né? Para de ser bobo, né? Mas só quem tá passando, quem está sofrendo, quem está lidando com a doença psicológica sabe que não é besteira, não é brincadeira, não é frescura. Então, quem está de fora acha que é bobeira, né? Por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldade de tomar avião, né, entrar no avião, enfrentar uma multidão, dificuldade em falar em público, dificuldade em assumir um emprego. Para a pessoa isso é muito difícil. Para quem olha parece ser coisa simples. Né? Mas para quem está lidando com o problema, ela sente o seu coração pulando, né? Ela sente as suas mãos geladas. Né? Ela sente
de ar. Não é coisa simples. Mas o convite do Salmo, que é o trecho que nós vamos refletir nessa noite, ele é um convite para a gente poder largar o fardo do medo. Um convite para a gente abandonar o medo, para a gente vencer o medo. Né? Soltar esse fardo, abandonar esse fardo do medo, nada tem a ver com negar que nós temos medo. Não é isso. Não é esconder os nossos medos. A gente aprender a lidar com o medo, queria lembrar vocês de uma história, de um evento na vida de Jesus, de como que Jesus lidou com isso. Tá? Então, na sequência, eu vou citar o versículo que o salmista aqui usa no Salmo 23. Mas antes eu queria ver um texto de Lucas, capítulo 22, quando diz assim, ó, a partir do versículo 39. Diz assim, ó, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E olha a oração que Jesus faz. Ele diz assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam. Tente imaginar Jesus lá nesse jardim, de madrugada, à noite, madrugada, ele e os seus discípulos no jardim. Marcos diz, por exemplo, o texto paralelo, né, de Lucas, aqui que eu coloquei aqui para a gente ler, Marcos diz que Jesus prostrou-se em terra para orar. Ele colocou seu corpo no chão, né? Prostrou-se em terra. Mateus acrescenta dizendo que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito até a morte. Olha a situação. Olha a pressão que Jesus está tendo que lidar, né? E de acordo com Lucas, Jesus estava em agonia, profunda agonia. Diante dessas passagens, como que você pintaria essa cena? Como que você consegue imaginar essa cena? Bom, pense aí em alguns detalhes aqui do que eu citei. Por exemplo, Jesus estirado no chão, com o rosto no pó, mãos estendidas agarrando a grama, corpo sacudido por soluços. Pense qual situação que está envolvendo a vida de Jesus nesse momento. Né? O que nós fazemos com essa imagem de Jesus angustiado, angustiado até a morte? Jesus estirado ao chão, com a testa no chão, buscando a Deus, pedindo para o Senhor passar dele esse cálice, porque o cálice está sendo insuportável para ele ter que lidar. Né? Como que a gente lida com isso? O que nós fazemos com essa imagem de Jesus? Eu digo que é algo muito simples o que nós fazemos. Nós vamos até ela quando nós enfrentamos a mesma coisa. Quando nós enfrentamos situações parecidas. Nós a lemos quando nós estivermos também angustiados, também desesperados, também com medo. Nós lembramos daquilo que Jesus passou. Nós lemos quando o medo se abate, quando o medo nos preocupa, quando a gente também está sendo tomado pela fobia do medo, a gente se lembra de Jesus. Porque os nossos medos são semelhantes ao medo que Jesus demonstrou no Getsêmani. Jesus estava tão temeroso, tão pressionado, que sangrou. Né? Os médicos dizem que quando a pessoa está com uma ansiedade muito forte, ela libera substâncias químicas que rompem os vasos capilares das glândulas sudoríparas, ou seja, por onde sai o suor, passa a sair sangue, né? Porque rompeu os vasos capilares. Tudo isso por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa de um estado emocional que a pessoa está sendo pressionada. Jesus também estava amedrontado ali no jardim do Getsêmani.
Mas que bom que ele nos contou sobre isso. Ou que os evangelistas, né, retrataram sobre isso para nós. Porque nós temos a tendência de fazer o contrário. Nós temos a tendência de encobrir os nossos medos. Temos a tendência de ocultar os nossos medos. Mas não foi assim com Jesus. Não foi assim. Então, nós já sabemos que Jesus teve medo, assim como nós temos medo, e agora nós precisamos saber como que ele venceu o medo. Tá? Então, primeiro nós nos identificamos com Jesus. E nós passamos, as pressões psicológicas que nós passamos, as ansiedades que nós temos, os medos que nós enfrentamos, não é nada diferente do que Jesus enfrentou. Que Jesus passou ali no Getsemane. Ok, agora como que nós vencemos o medo? Ele diz assim no versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Observe que o primeiro a ouvir os temores de Jesus, os seus medos, foi o Pai. Foi para o Pai que ele contou isso. Pai, estou com medo. Pai, o Senhor pode passar esse cálice de mim? Ele poderia ter ido à sua mãe, ele poderia ter confiado os seus medos aos seus discípulos, ele poderia ter compartilhado com os irmãos para que fizesse uma corrente de oração em favor dele. E tudo isso seria legal, apropriado, muito bem-vindo, mas nada disso foi prioridade dele. A primeira coisa que ele fez foi colocar os seus medos diante do seu Pai, diante de Deus. Dizer, Pai, estou com medo. Pai, estou ansioso. Pai, estou preocupado. Pai, eu não sei o que vai ser, o que vai acontecer. Pai, estou perturbado emocionalmente. Foi isso que ele fez. Colocou isso diante do Pai. Nós, ao contrário de Jesus, nós muitas vezes vamos a toda parte, a todos os lugares, a todas as pessoas, antes de irmos ao nosso Pai. Nós vamos, muitas vezes, pessoas que estão transtornadas, ansiosas, preocupadas, elas vão ao bar para poder desabafar, elas procuram um conselheiro para poder contar a respeito da vida delas, elas vão ler um livro de autoajuda para ajudar, elas procuram um amigo para ouvi-las. O primeiro a ouvir os temores de Jesus foi o seu Pai do céu. Davi, no Salmo 23, está insistindo para que o amedrontado faça o mesmo. Faça o mesmo. Para que o amedrontado também busque o seu Pai, busque o Senhor para compartilhar o seu medo. Ele diz assim no Salmo 23, não temerei perigo algum. Não temerei, versículo 4, não temerei perigo algum. Davi diz, por que ele não temerá perigo algum? Porque ele diz, pois tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me protegem. Eu não tenho por que ter medo, eu não tenho por que ficar preocupado, o meu coração não tem por que ficar acelerado, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, antes de procurar qualquer pessoa, Davi procurava o pastor dele. Pastor da alma dele. Em vez dele se ater ao seu problema, ele olhou o cajado e a vara do pastor e disse, esse cajado, essa vara estão aqui para me proteger, para me livrar dos meus inimigos. Em vez dele se fixar no seu medo, na sua preocupação, naquilo que estava deixando ele ansioso, ele focalizou na solução dos seus medos. Naquele que podia tirar os seus medos. Ou naquele que, quando eu sei que está comigo, não tem por que eu ter medo. Outro salmo de Davi, ou seja, Davi em outra parte, em outro momento da sua vida, Salmo 56, versículo 3, ele diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Olha aí o salmista, mais uma vez. Quando eu estiver com medo, quando os inimigos se aproximarem, quando a minha saúde não for tão boa, quando as pessoas que eu amo estiverem sofrendo, quando o mundo parecer estar desabando, confiarei, eu colocarei
minha ansiedade nas tuas mãos. Vou descansar. Foi isso que Jesus fez. Quando o medo estava caindo sobre ele, estava batendo sobre ele, estava soprando sobre ele, ele buscou o Senhor. Disse: Pai, faça de mim este cálice. Faz a tua vontade na minha vida. É isso que o autor aos Hebreus nos manda fazer quando ele diz assim, no capítulo 12 de Hebreus: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que nós precisamos fazer para vencer o medo? Temos que colocar os olhos em Jesus e seguir em frente. Nós colocamos os olhos em Jesus e entramos no quarto escuro. Nós colocamos os olhos em Jesus e tomamos o avião. Nós colocamos os olhos em Jesus e não nos preocupamos se vamos ser mandados embora. Nós colocamos os olhos em Jesus e dizemos: cuida da minha saúde, cuida da minha família, cuida do meu emprego. É isso que nós fazemos. Colocamos os olhos em Jesus e deixamos o medo para trás. É assim que a gente faz. Nós não podemos evitar chegar nos jardins do Getsêmani da nossa vida. Não há como evitar os jardins. Nós temos que entrar neles. Mas nós não precisamos ficar sozinhos neles. Quando nós estivermos lá dentro, quando a ansiedade aparecer, quando o medo se abater, a gente precisa ser honesto e abrir o nosso coração. Primeiramente, para o nosso. Outra coisa que a gente precisa fazer também é ser específicos. Jesus foi muito específico a respeito do seu medo, a respeito daquilo que estava lhe abatendo. Ele disse: passa de mim este cálice. Foi essa a oração de Jesus. Passa de mim este cálice. Nós devemos orar igual Jesus. Senhor, passa de mim essa situação. Passa de mim essa luta. Passa de mim essa decisão. Passa de mim essa doença. Sejamos como Jesus. Deus não acha que os nossos temores sejam tolos. Deus não acha isso. Os seus medos são bobeira. Deveria se preocupar com coisa mais importante. Deus não acha isso. Às vezes são doenças, são pressões psicológicas, são situações que nós enfrentamos. Né? Ele não acha que é bobeira porque ele esteve onde nós estamos. Ele sofreu pressão, ele lidou com angústia, ele teve medo, ele também se jogou ao chão, ele também suou sangue, ele também passou por todas essas situações. Ele sabe como nós nos sentimos, ele sabe o que nós precisamos. É por isso que nós devemos orar como Jesus. Nós colocamos diante do nosso Deus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se quiseres, não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. E a resposta de Deus para a gente talvez seja sim, eu quero. Sim, eu quero. Quando um leproso procurou Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse: sim, eu quero ser limpo. Então, uma das respostas de Deus para a gente é: sim, eu quero aliviar o teu fardo, aliviar a pressão, tirar os teus medos. Talvez a resposta seja não. Não, as coisas vão continuar do jeito que está. Você vai continuar sendo pressionado, você vai continuar com a doença, você vai continuar desempregado, você vai continuar nessa situação. Né? Você vai continuar nas dificuldades. Mas quando Deus não nos tira, não muda a situação, Ele tira pelo menos o medo. E a gente vai passar pela situação, pela pressão, pelas dificuldades, sem medo, confiando que o Senhor está cuidando de nós. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Nós não sabemos por que isso está nos acontecendo. Nós sabemos que Ele está no controle e Ele sabe o que está fazendo.
a gente vai saber o que nos acometeu, por que a gente passou daquilo lá, quais lições nós aprendemos, o que isso mudou a nossa vida. Talvez na hora da pressão a gente não consegue ver essas coisas direito, mas depois a gente consegue enxergar melhor. Então, no caso de Jesus, Deus não tirou a cruz. Deus não passou o cálice. Ele teve que ir para a cruz. Mas Deus tirou o medo. Tentou a cruz sem medo. Talvez Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. Vai tirar a dificuldade. Vai tirar o medo. Deus possa fazer a mesma coisa com a minha vida e com a sua vida. Nós possamos vencer todo o medo, toda a dificuldade, toda a pressão que acomete a nossa vida. O Senhor possa ser com a nossa vida. Amém?